Ralo é aquela que te suga ou puxa pra baixo. Cerca é aquela que fica ali em volta, mas também, né? Vai, não volta. É aquela que não te libera. Mas fica ali, Até comemora seu sucesso, quer ver você crescer, mas ela tá bem, tá fincada na vida dela e vai ficar ali. Tá feliz com o seu sucesso, mas ela tá enraizada. E tem o trampolim que você encosta e ela já te leva longe. Você já sobe, já cresce com um insight, com um aprendizado, só de olhar para essa pessoa, com energia. Assim, eu quero estar perto dessa pessoa. Mas não é todo mundo que quer estar perto. Não. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Fábrica de CEOs, a maior comunidade empreendedora do nosso país. A gente está aqui agora no programa Empreendedorismo na Prática e para mim é uma honra poder levar a educação de alta qualidade para você que está aqui assistindo a gente. Desde já, eu já peço para você curtir o nosso canal. Clica aí no sininho para receber as nossas atualizações em tempo real. Assim que a gente subir o material, toda segunda-feira, 6 horas da manhã, você já vai ser notificado. E o mais bacana de tudo isso é que você consegue aprender não só comigo, mas com todos os nossos empreendedores do nosso país em tempo real, na prática realmente. E hoje eu tô aqui com a Camila. É uma honra receber a Camila aqui. É uma pessoa que eu queria conhecer há muito tempo e é uma dádiva o que essa internet faz com a gente. A Camila chegou até mim através de uma grande amiga, que é amiga nossa, e ela veio pela internet, pelo marketing digital do Instagram. Eu vou até contar um segredo antes de apresentar a Camila pra gente. Quando eu convidei a Camila, né, pra vir fazer a entrevista aqui com a gente, eu só subi a foto dela pro meu stories e ela fez assim: meu Deus, eu fui convidada pra um podcast, eu não tô nem sabendo, né, Camila? Seja muito bem-vinda. Que honra, muito obrigada, um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Olha o poder do marketing. O poder do marketing. É quando a gente consegue construir esse networking, né, de forma benéfica, não é maravilhoso? Sensacional, muito bom. Cá, qual é a sua expectativa com a gente? Olha, eu estou de coração aberto. Coisa boa. Não sei o que vai ser perguntado, não sei nada e estou de coração aberto para contribuir com o seu público e com o seu trabalho de uma forma, assim, máximo que eu puder. Perfeito. E aqui você pode falar o que você quiser? Apresente o seu trabalho, fala da sua vida, da sua história, porque esse podcast é seu. Eu acredito que quando a gente entrega, né, para o público, para as pessoas, aquilo que a gente viveu, a nossa experiência, não tem coisa mais rara do que isso. Por isso que eu fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente. Que honra. Muito obrigada e vamos com tudo, então. Eu que agradeço. Você permite que eu faça a sua apresentação? Claro, fica à vontade. Gente, tô aqui com Camila Carvalho. Já anota aí o Instagram dela, que é CCS Camila. Já segue lá a Camila, o Cleiton vai colocar aqui na tela para vocês anotarem, depois já começarem a seguir. A Camila, ela tem a empresa, que é um instituto, que chama CCS Desenvolvimento Pessoal. A marca desse instituto é o ICCS, que trabalha com desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. A Camila já empreende há mais de 5 anos e agora ela está com um funcionário. Ela acabou de contratar o seu primeiro colaborador. Assim que ela chegou aqui no podcast, ela falou assim: eu acabei de contratar meu primeiro colaborador, eu vou começar a delegar os meus serviços. Parabéns, Camila, belo passo você deu. Muito obrigada. A Camila fatura aproximadamente de 50 a 100 mil reais com 70% de lucro. E agora a gente vai começar essa linda história da Camila. E eu quero saber, Camila, como que é a sua história profissional? Como que você começou a empreender? Nossa, que bacana. Eu comecei na área da saúde. Perfeito. Então, eu atuei muito tempo com fisioterapia, atendimento clínico. E para falar a verdade, eu não sabia o que era empreender. Eu vim de uma família que eu precisava ter aquele emprego fixo, tudo garantido. E não sabia o que era empreender. E comecei a atender, comecei a trabalhar como fisioterapeuta. Meu sonho era dar aula. E vi a dona da clínica crescer demais em pouco tempo. Dona da clínica crescer na clínica? Perfeito. Isso, onde eu trabalhava. Ela triplicou o faturamento, ela abriu mais 2 espaços em, assim, um período muito pequeno. Perfeito. E eu falei, o que essa mulher fez?
ela mudou visualmente, ela mudou a comunicação, ela começou a fazer reuniões e eu olhei para aquele cenário e vi que ela estava desenvolvendo inteligência emocional. Ah, foi aí que nasceu a sua vontade. Exato. E não era bem uma vontade, que eu era bem resistente. Ah, será que isso funciona mesmo? Será que isso é para mim? O que é inteligência emocional e tal? Não preciso disso. E ela começou a investir em mim em relação à liderança. Olha, Camila, agora a gente vai montar um time mais estruturado e quero convidar você para a liderança. E foi aí que eu fui entender o que era empreender. Porque nesse momento, eu tinha que liderar um time, mas eu não tinha habilidade de falar em público. Não tinha gestão de pessoas? Nada de gestão. Extremamente escassa, com aquele pensamento pequenininho que eu tinha que trabalhar, ganhar aquele dinheiro e pagar as contas. Autônoma. Perfeito. E aí, ela falou, enfim, com muito trabalho ali no atendimento individual, eu me lembro que eu era resistente para fazer o curso da liderança, eu não enxergava, eu não era visionária naquela época em relação a isso. Então, ela falava, Camila, vamos fazer o curso de liderança. E eu ia, eu tenho até vergonha da moça. Eu ia, cara fechada, brava. E eu falava assim, mas eu tô perdendo o dinheiro do atendimento estando aqui. Eu não enxergava nada disso. Nada disso. Não, então pera. Você pensava que você perdia o dinheiro na hora que você começava... você não podia atender os seus pacientes. Isso. Então, na minha cabeça, eu estava perdendo. Eu não via o quanto eu estava ganhando. Nossa, desenvolvendo a habilidade de liderança. Aprendendo a lidar com o time. Eu não sabia o quanto aquilo ia ser bom para o meu futuro. Camila, você tinha quantos anos? Eu tinha... Nossa, naquela época... Faz uns 10 anos, mais de 10 anos. Tá, e você foi logo em seguida da sua faculdade? Eu fiquei com ela 7 anos. Não foi logo em seguida, não. Eu sou muito ruim de conta. Mas eu tava com ela uns 3 anos já. Tá. E eu olhava aquilo, eu sabia que era bom, mas existia algo em mim falando, não, fica com o seguro. Você já tem seus pacientes, você já tem aqui o seu dinheiro, tá dando certo. Por que você vai arriscar? Então eu tinha uma mentalidade muito escassa. Eu não sabia o que era empreender. Foi quando eu falei, tem alguma coisa errada. Ela me chamou numa sala, ela me explicou o que era escassez, o que era empreender. Nossa. O poder daquilo ali. E eu falei, caramba, o quanto eu não sei que eu preciso crescer. O quanto eu não sei, o que eu não sei, né? O que eu não sei. Nossa. Exato. E aí eu comecei, então meu sonho é dar aula, eu vou dar aula, eu vou crescer. E comecei a fazer o curso de liderança, meio brava no início, mas fui me soltando. E fui vendo que aquilo realmente funcionava. Passei por um processo com ela de mentoria e a minha vida virou do avesso. Porque eu comecei a ver que aquilo funciona. Eu comecei a eliminar bloqueios, travas, inseguranças. E falei, caramba, meu sonho é dar aula. Então eu vou dar aula. E aí foi a primeira vez que eu arrisquei, dei um passo maior, saindo daquele mundinho que eu vivia. E fui para o mestrado na USP. E fiz toda a carreira do mestrado ali. E entrei para dar aula em 2 faculdades. Foi a primeira vez que eu fui CLT. Aula de físio mesmo, né? De físio mesmo. Uhum. Foi a primeira vez que eu fui CLT. Porque aquele sonho da família, seja CLT, construa tudo isso. Eu fui, né? Eu aprendi a vida inteira que eu tinha que ser isso, eu vou ser. Então eu fui. Quando eu comecei a dar aula, eu falei, gente, eu amo destravar o aluno. Eu amo fazer com que eles desenvolvam habilidades que eles não estão enxergando. Porque eu não sabia falar preço do meu trabalho, né? As pessoas perguntavam, quanto custa a sessão de fisioterapia? Eu falava assim, R$100. Tinha vergonha de falar preço, travada. Que coisa, né? Então eu falei, gente, isso funciona. Eu comecei a me destravar nessa carreira, né? A paralelo à fisioterapia. E falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Ajudar pessoas a destravar. De repente, dando aula sobre músculos, tendões, eu falei, não é mais sobre isso, eu vou empreender. E começou esse desejo de empreender sem saber o que era empreender. Mergulhada na área da saúde, mas eu sabia que eu queria inteligência emocional. Então, o que eu fiz? Paralelo ao CLT, eu fui empreendendo. Aí eu abri a empresa, e aí eu comecei a criar um próprio método, a me desenvolver, a estudar, a fazer várias formações. E criei esse método e comecei a aplicar. E as pessoas começaram a ter resultado. Uau! E eu falei, é isso que eu vou fazer. Só que, e a coragem para sair do CLT? Pois é. Quanto tempo você ficou como CLT? 3 anos. Tá. E eu comecei a orar. Falei, Deus, o Senhor tem isso para mim. Me dá uma luz. Me dá uma luz. Eu não consigo me demitir. Então me demita. Porque eu não consigo me demitir. Essa oração foi feita 7 dias depois.
Você foi demitida. Camila, muito obrigada, a gente, né, não precisa mais. Gente, eu arrepiei. Eu fui demitida. Eu não sabia se eu chorava, se eu ficava feliz, e eu falei, e agora? E aí eu liguei pra minha família e falei, gente, fui demitida. Aí meu pai, parabéns, filha. Tava tudo virado. Eu falei, parabéns? Como assim, pai? Você queria que eu fosse CLT a vida inteira? Exatamente. E aí eu vi tudo acontecer. Então eu fui, ao mesmo tempo que eu fui me desenvolvendo, né, até chegar a abrir a empresa, eu fui validando esse método, fui me preparando realmente para começar a empreender. E aí me aproximei de empreendedores, e a coisa começou a acontecer até chegar aqui e saber que o negócio só tá crescendo. E é maravilhoso, não é? Maravilhoso. E me conta, você pode falar um pouco do seu método? Claro. Como que você criou, como você desenvolveu? Uhum. Qual foi, assim, a primeira pequena ideia que você teve para criar o seu método? Uhum. Muito legal a sua pergunta. Quando eu passei pelo processo de mentoria com ela a primeira vez, eu vivi muitas ferramentas de inteligência emocional. Uhum. Então eu senti na pele. Quando eu fui fazer a mesma formação que ela fez e fui buscar outras formações, eu já sabia o que funcionava, o que não funcionava tão bem. E eu falei, bom, eu preciso criar um negócio, algo que transforme as pessoas, mas que elas não percam muito tempo testando, que realmente dê certo. Então eu separei as ferramentas, isso funciona, isso não funciona, isso aqui não tá legal, com base na minha vivência e com base no que eu via dentro da fisioterapia. Porque as pessoas iam lá na clínica com dor, mas eu via que era problema comportamental ou emocional. Então, ao mesmo tempo que eu fui testando, eu falei, bom, eu vi o que funciona. Eu vivi na pele. Saí da insegurança para a autoconfiança. Saí do medo de falar em público para palestrante. Saí disso para isso. Saí de uma escassez para uma prosperidade. De um relacionamento de dependência emocional para um relacionamento próspero. O que eu fiz de diferente? Então, eu comecei a colocar no papel e coloquei CCS, meu nome completo, que é a sigla do meu nome. E falei assim, conhecimento, que primeiro eu preciso conhecer. Depois de consciência mesmo, expandir minha consciência. Ter clareza das coisas que eu quero, quem eu sou. Depois superar. Meu Deus, que lindo então ficou isso, conhecimento, hein? Clareza e superação. E eu coloquei meu nome, porque eu vivi na pele. Eu sei que dói, que dói. Ai, que lindo transforma. isso. E aí hoje eu aplico esse método em curso online, em mentoria. E realmente, assim, é transformador. Nossa, que incrível. É transformador, porque eu vivi na pele. Mas você viveu na pele como um avatar transformado. Sim. E qual foi o gatilho, sabe? A chave que virou pra você falar assim, eu vou criar um método. Porque no começo você já pensava em ter um método? Não. Isso, como que sabe a chave que você falou, meu? Olha, eu acho que não foi um momento em especial, mas eu fui em diversos cursos e formações e eu via que as pessoas ensinavam um método. E elas falavam assim, entendi. 3 passos pra isso, 2 passos pra isso. E eu falei, então o que tá me faltando? Então é um método que eu preciso ter. É um método que eu preciso. Ai, que inteligente então, eu olhava que você foi, que delícia. E falava, elas têm isso aí, elas passam isso. E eu preciso desse método, eu preciso de algo que seja, né, a minha carinha, que tenha uma cultura, que eu já pensei... Que seja autêntico, empresa, né? Que seja autêntico. E que as pessoas que entrem nessa empresa também vivenciem esse método. Uau! Que elas saibam na pele o que é isso também. Então, eu já pensei lá na frente. Já projetei lá pra frente, como a cultura da empresa mesmo. Ô Camila, e o que você pode trazer pra gente, assim, ó, sobre o seu aprendizado entre... você tinha uma crença que ser CLT era maravilhoso. Talvez a crença não era nem que CLT era maravilhoso, mas era assim, eu preciso ser CLTista, né? E aí, pra conseguir dar esse passo e construir esse método, que coragem que te deu pra fazer isso? Tá. Sabe, foi na mentoria da pessoa? Boa. Tem uma virada de chave. Eu tava tentando cutucar. Tem uma virada de chave, sim. Tem uma virada de chave. Como eu era muito insegura, eu buscava segurança no conhecimento. Ai, que ótimo essa palavra. Gente... Eu falava assim, pra eu ser bem-sucedida... Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer, saber, ter diploma, não sei o quê. Tá bom. É bem da área da saúde, né? É bem uma característica da área da saúde. E aí eu fui buscar o conhecimento.
da fisioterapia na época e tal, e cheguei até o mestrado. E por isso que você queria ser professora em físio. Exato. Perfeito. Exato. E aí cheguei até o mestrado. Quando eu cheguei no mestrado, eu via pessoas altamente qualificadas, diplomas na Polônia, diplomas sei lá na onde e tal. Mas... Infeliz. Não existe. Aí eu falei, gente, mas essa aqui... tem isso, essa aqui, ninguém é perfeito, Não, pelo claro, amor de Deus. claro. Mas a gente tá falando da infelicidade realmente de... Tem vários certificados, mas, não tá vazio. E ali eu desconstruí. Nossa, então conhecimento não é tudo. Foi aí. Eu cheguei até o topo da carreira, achando que ali eu ia voar, e poderia, porque tem pessoas que realmente, né, alcançam aquilo que elas... Mas ali eu cheguei e falei, não é isso. Eu tenho diploma, eu tenho conhecimento, mas pra quê? Por que eu vou fazer com isso? Pra quê? Aliás, vou fazer muita coisa com isso, mais técnica, né? E aí eu não desenvolvo habilidades. Então eu via que as pessoas não sabiam... Era muito técnicas. Não sabiam, talvez, conversar ou ter uma habilidade pessoal, emocional. Elas reprimiam emoções. Aí, enfim, eu vi muita coisa que eu falei, eu não quero mais. E aí foi quando realmente eu pedi a demissão do trabalho. E aí no dia seguinte eu entreguei minha carteirinha. Fui demitida, encerrei assim no dia seguinte, entreguei minha carteirinha de fisioterapeuta e falei, não quero mais. E aí você não quis mais ser físio? Não quis mais ser físio. Eu assumi a minha identidade realmente, eu assumi um método e falei, é isso aqui que eu quero ser. Mas é isso que dá certo. Quando a gente tem o plano B, a gente nunca faz o plano A dar certo. Não, é verdade. É verdade. Camila, que história! Então eu mudei, assim, de uma forma sobrenatural. Que incrível! E eu estou descobrindo que é empreender a cada dia. É isso mesmo. Cada É um TCC diário. Empreender é um TCC diário. Pra quem não sabe, viu, gente, o que é TCC é trabalho de conclusão de curso de faculdade. É muito difícil, você faz o ano inteiro, entendeu? No empreendedorismo não, você faz um por dia. Exatamente. Eu tô sentindo isso também. Não é? Mas muito feliz. Muito feliz. Não tem coisa que pague, né, essa felicidade. Não. E aí eu vejo que não existe essa segurança, que tudo isso. Aí desconstrói crenças. Empreender é autoconhecimento. Camila, eu ia te falar isso agora. Você sabe que desde quando eu criei o De Estagiária CEO e se transformou na Fábrica de CEOs, eu sempre tive um pezinho atrás sobre ensinar técnicas, né? Gestão, ADM, financeiro, sabe? Por mais que eu saiba que é necessário. Mas o autoconhecimento, por isso que eu chamo de autoconhecimento empreendedor, é porque para mim, empreender é o que mais se aproxima de um autoconhecimento, não é? Porque quando você fala assim, eu faço, né, eu faço terapia, eu faço imersões, eu faço mentorias, tá, eu faço, mas eu tô lá como CLT. Você não sente assim na pele mesmo o negócio, você sente de uma forma, tô aprendendo tudo aqui. Quando você começa a empreender, não é diferente? Totalmente, porque lida com a frustração, lida com o erro, lida com o caminho, com o processo. Lida com as suas crenças, com as suas limitações, com seus medos absurdos. Então vamos falar um pouco sobre isso? A desconstrução em relação ao que aprendeu. Empreender é realmente autoconhecimento. Empreender E fala pra mim, assim, hoje seu público é quem? Pessoas que buscam, de alguma forma, desenvolver autoconfiança. Superar algum medo, alguma insegurança em qualquer área da vida. E como você consegue fazer essa propaganda de você? Sabe, como empresária hoje, como que você trabalha com isso? Eu utilizo muito rede social. Tá. Mas o que eu tenho percebido muito é a indicação. Então, eu atendo, por exemplo, mães que trazem o filho, que traz o pai, que traz a cunhada, que traz... Então, eu atendo muito... Isso vai se propagando de uma tal forma que eu falo, a partir do momento que a gente se cura, a gente quer, deseja isso. Então, tem lá as redes sociais, as pessoas me procuram muito ali, mas tem um movimento muito forte de indicação, porque as pessoas vivem, elas querem que outras pessoas vivam isso também. E hoje essas indicações para você é um reflexo próspero comparado ao trabalho que você ficava esperando acontecer? Como CLT, Sim. como professora? Sem dúvida. Então quer dizer que a gente pode falar aqui pra galera que quem tá com medo de dar o primeiro passo é porque não sabe o que tá por trás desse arco-íris. Exatamente. E ter a paciência de plantar. Isso obrigada. Muito Obrigada, importante. Camila. Porque no início, gente, como eu queria resultado rápido, e se para o fulano é assim, pra mim também, então eu ainda... Não, é que o fulano só te mostra o topo da escada, óbvio.
E aí é uma plantação e que o fruto vem. Vem, claro que vem. O fruto vem. Claro que vem. E é maravilhoso, assim. Hoje eu vivo, eu vou dizer a instabilidade, porque eu buscava a segurança, mas é uma instabilidade tão segura. Que coisa, gente. Fala mais sobre isso. É uma instabilidade tão segura, porque deu errado. Quais são os caminhos que eu posso seguir? Abre um horizonte de possibilidades, de caminhos. Deu errado aqui, ok, mas e as outras possibilidades? Camila, como que você conseguiu abrir a cabeça desse jeito? Me desenvolvi muito, que é isso que eu sempre bato na tecla. Gente, se desenvolvam. Desenvolvam habilidades de pensar grande, de sonhar, eu sou ruim em comunicação, vai aprender a se comunicar. Sou ruim em oratória, vai aprender a oratória. Então, quando eu me abri, eu realmente me abri de vez. Eu realmente busquei marketing, oratória. O que a Camila precisa melhorar? Influência? Vamos lá. Tem muita coisa que eu ainda estou me desenvolvendo. Mas eu me abri de vez. Nossa, aquela Camila resistente se transformou numa Camila totalmente aberta. Que lindo. E as coisas da sua vida começaram a acontecer. Começaram a fluir. Óbvio que essa Camila também mergulhou muito, né, no autoconhecimento e na espiritualidade. Então, é algo que eu fui me fortalecendo. E assim, eu percebi que é no risco que a gente cresce, que é no risco que a gente evolui. A vida é um risco, né? É aquela falsa segurança, nada mais é do que, eu acho que aqui tá bom, mas nossa, é uma caixinha que a gente tenta ficar. É uma caixinha. E normalmente essa caixinha faz com que a gente sempre fique com as mesmas pessoas, né? A gente sempre saia para os mesmos lugares, a gente sempre tenha a mesma rotina. E aí, quando a gente vive isso, a gente não cresce. Perfeito. Um padrão que eu identifiquei muito, até estava conversando com o meu marido, é o seguinte: tudo aquilo que era novo, eu tendia a ignorar. Consegue trazer um exemplo? Um cenário assim? Vou dar um exemplo bem... eu não gosto de matemática, ignorava. Eu não gosto de inglês, ignorava. Hoje não, a mentalidade eu não gosto, peraí, o que tem ali? Por que eu não gosto? Por que eu não gosto? Não é? E por que não aprender aquilo ali? Então, essa virada de chave, ela muda muito. É lindo, não é? Ela muda muito. E aí, né, você se incomoda se a gente falar um pouco de espiritualidade? Claro que não, amo. Eu não sei se você tem a mesma percepção que a minha, mas eu quero ouvir, né, a sua opinião. Não parece que quanto mais coragem a gente tem de mudar e mais vulneráveis ficamos, parece que mais Deus coloca a ponte pra gente atravessar? Parece que quando a gente fica no controle, o controle do conhecimento, o controle da mente, Deus meio que fala assim, vai lá então, filhão. Vai lá, você. Vai lá, você já tá de boa, então beleza, vai lá. Não é assim? E aí a gente controla muito, porque não, agora eu só faço o que eu sei, eu só fico aqui na minha zona de conforto e tal. Agora não, quando você se joga e você não tem mais nada a arriscar, cara, é você com você mesmo. E aí parece que vem, né, uma vibração assim, ó, que as pessoas vão chegando, as situações vão acontecendo, e aí você fala assim, Deus realmente existe. Exatamente. E assim, as experiências com Deus começam a acontecer ainda mais fortes. Os tais de milagres, né? Exatamente. Eu percebo hoje, olhando pra minha trajetória, que tudo que eu fiz com a força dos meus braços deu errado. Menina, assim, que frase errado, forte. Aprendi não muito. Não se sustentou. Mas não se sustentou, me trouxe sofrimento. De alguma forma. Que frase forte. Tudo aquilo que eu consultei a Deus, que eu orei, que eu entreguei, que eu me coloquei numa posição humilde e eu falei, Deus, eu não sei realmente, me ensina, e trouxe essa vulnerabilidade, eu cresci. Não é lindo isso? Eu cresci. Ai, gente, olha que narrativa. Ai, que gostoso. Olha isso que a Camila acabou de falar. Então, assim, o que a gente pode deixar, assim, de muita energia, não é nem aprendizado, pro nosso público confia. Se Deus consegue amparar os animais, né? Nunca falta alimento pros animais, imagina o que ele faz com a gente. Ai, que bonito. E quanto mais a gente confia, mais as coisas começam a acontecer. Não é? Muito. A gente fala assim, mas peraí, quem colocou essa pessoa no meu caminho? De onde veio? De onde veio? E veio a pessoa certa, assim, ó. Não é um negócio louco? Você fala, gente... Obrigada, Deus, obrigada. Hoje eu não consigo empreender sem ter Deus nos meus negócios. Não dá. Não dá. A dica que a gente deixa é, se você puder ter uma intimidade com Deus, tenha, né, pra empreender. E se você não tiver, adquira.
Exatamente isso, vai te fazer muito bem. Não, vai dar muito mais certo, Vai. porque o que a gente fala, né, no empreendedorismo é um TCC diário, logo a gente não sabe o dia de amanhã. Logo, a gente constrói literalmente o dia de amanhã no hoje. E não é só o amanhã, é daqui a um ano. Eu tenho certeza que agora que você tá pensando nos seus projetos, você acabou de contratar um colaborador. Você vai pensar só no salário dele desse mês? É. Não, você já tem que projetar suas vendas do ano. Uhum. Meu, você tem que pagar o salário dessa pessoa, você tem que pagar imposto. Então, quem é que vai trazendo as possibilidades? É a gente? É, né? A gente vai criando, vai entendendo, vai projetando. Mas se a gente não tem esse link forte, realmente parece que as portas estão fechadas. Não E é assim? muito mais penoso, doloroso. Doloroso. É luta, é aquela batalha. As pessoas meio que erradas, né? Ficam ali no meio do caminho. Uhum. Que interessantíssimo. Ô, Ká, e aí você começou, então, a desenvolver o seu método. A gente tá falando agora de clientes, né? Você atende Isso. seus clientes e você ama o que você faz. Para você conseguir desenvolver o seu método cada vez, né, num alto nível, você continua adquirindo conhecimento? Sim. Todos os dias. Então, que Sim. coisa, né? Então, não mudou. O que Não. aconteceu? Olha que pergunta interessante. Boa, né? E aí me veio até um insight aqui, muito bom. Antes o conhecimento era pra dizer, eu sei, Perfeito. eu tenho. Eu queria que você não sei falasse quê. isso. O orgulho tava lá em cima, eu quero ser bem-sucedida, eu quero alcançar patamares X. Hoje o conhecimento é pra agregar, não é sobre mim. Não. Então existe uma vida antes que era sobre a Camila. A Camila que queria... Era sobre o ego, né? Era sobre o ego. Alimentar o ego Ser da Camila. reconhecida, nananã, professora e tal, autoridade. Hoje, o conhecimento é para agregar, É pra transbordar. para transbordar e transformar. Ai, que lindo! Exatamente. Então, continuo adquirindo, porque eu percebi. Primeiro que o conhecimento está nessa troca. É. Então, eu tirei o foco do diploma. Hoje, muita gente ainda foca em diploma, achando que o diploma... Não que não vá trazer, Mas é uma muito etapa, importante. não é tudo. mas não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Eu lembro, quando eu saí do mestrado, saí daquela defesa, né, esqueci o nome. Como se fosse um TCC no mestrado. Eu peguei o papel como se fosse o diploma e falei, é só isso? Porque o diploma eles entregam um ano depois. Ai, que frustração. Eu olhei e falei, eu fiz tudo isso. Pra receber Por isso, um pedaço de papel. Então a minha ficha foi caindo. Não é só conhecimento. Essa Camila tem ego, tem orgulho, tem medos, tem traumas, tem travas. E se eu não trabalhar, aí que eu não vou conseguir a vida que eu desejo ter. E hoje eu vivo a vida que eu desejo. Perfeito. Mas precisou descer, precisei ir lá embaixo, olhar para o lado mais sombra, falar, preciso trabalhar isso. Não, e chegar lá embaixo representa você olhar e não tem mais nada pra fazer. Não E tem aí você opção. olha pra cima e fala assim, tenho que sair daqui, e aí? Exato. Tô sozinha, como é que eu vou sair daqui desse poço? E aí é só subindo, cara, É. não é? Muitas pessoas continuam cavando, É verdade. mas é só subir. Mas é isso, quando a pessoa continua cavando, ela continua tendo dor. Isso. Quando a gente sai do poço, a gente tem dor porque é um processo. Uhum. Mas na hora que a gente chega, a gente vê o horizonte. E aí a gente faz o que a gente quiser. Exatamente. Aí eu entendo a liberdade do que é empreender escolha. e da Perfeito, escolha. Aí eu perfeito. entendo a liberdade de Mas empreender. você percebe que quando a gente empreende, a gente tem uma escolha consciente, Uhum. né? Eu até falo que escolher é diferente de decidir. Quando a gente empreende, a gente tem várias escolhas e tem que tomar decisões. A gente não só escolhe, a gente tem que decidir. Mas na nossa vida como um todo, a gente escolhe e decide, mas de forma inconsciente. Então é aquela, né, quando a gente fala brincando, né, na mesa de um bar, conversando com os amigos e tal. Poxa, o relógio toca, eu vou levantar ou eu vou ficar na cama? Uhum. Eu vou levantar e eu vou escovar os dentes, vou tomar banho, vou fazer café. Tudo é escolha. E aí a forma como você escolhe cada segundo da sua vida é o que define onde vai chegar a sua vida. Excelente, excelente. Você falando, eu tinha a impressão que antes, esse inconsciente, eu estava dormindo. E você sentia isso? Na hora não, na hora, verdade não. só depois. Na hora eu era dona da razão. É assim mesmo, né? Quando eu realmente adquiri consciência de travas, de medos, de quem é a Camila, de todo esse autoconhecimento, eu falei, gente, mas antes eu tava onde?
parecia que eu estava dormindo. Eu fazia tudo no automático, mas pra mim estava tudo certo. Naquela época estava tudo certo. Mas quando a gente desperta, olha pra dentro da gente mesmo, onde é que eu estava antes que eu não percebi isso? Perfeito. Onde é que eu não enxergava isso? Então, assim, também acredito que seja no empreender. Meu Deus, onde é que eu estava antes que eu não aprendi sobre isso aqui, sobre esse processo, sobre... É sempre crescimento. Pois é, porque o empreender, ele não tá linkado a você ter uma empresa. Na verdade, ele tá linkado a uma carreira, uma profissão que você constrói, né? Uhum. E se a gente precisa de dinheiro para sobreviver porque somos seres humanos, a melhor escolha é fazer o próprio dinheiro. Perfeito. Que lindo isso. Perfeito. Tem uma frase do Jim Rohn, ele é, pra mim, um dos mais renomados em desenvolvimento pessoal. Ele fala assim, sucesso não é algo que você tem. É algo que você conquista. É algo que, é alguém que você se torna. Ai, que lindo. Isso Como é que é? Sucesso não é algo que você tem. Ou o que você conquista. É quem você se torna. Ai, que lindo isso. E é verdade, né? Porque para conquistar aquilo, você se tornou. Me tornar. Ai, que lindo. E eu quero fazer um adendo aqui pro nosso pessoal. Galera, o que a Camila tá trazendo aqui pra gente é super importante, principalmente para quem é da área da saúde, porque eu quero deixar um ponto aqui em evidência, eu vou até pedir pra Camila explicar melhor isso. Ela não desistiu da fisioterapia porque ela não gostava da fisioterapia. Ela desistiu da rotina da fisioterapia. Mas quando ela começou a empreender e começou a falar de desenvolvimento, foi um plus do que você aprendeu na fisioterapia. Perfeito. Porque a fisioterapia ensinou parte física. E ela foi além. Ela começou a falar de partes mais emocionais, psicológicas, de essência. E aí, Camila, eu quero que você traga assim pra galera se alguém é fisioterapeuta, se alguém é médico, se alguém é odonto, área da saúde, e tem o sonho de empreender, você acha que a pessoa precisa sair da área ou ela pode sim empreender dentro da própria profissão, porém só mudando o mindset? Muito bom. A segunda opção, com certeza. Quando você fala da fisioterapia, você trouxe agora com muita sabedoria. Sempre foi minha paixão. Que lindo. Continua sendo. Eu amo reabilitar pessoas, só que agora eu não faço dessa forma. A rotina, né? E por isso que você teve que abrir mão, porque você mexe com pessoas, Perfeito. né? E abrir mão daquela Camila. Eu acho que eu abri mão daquela Camila também, que eu era, né, enquanto eu atuava em relação à fisioterapia. E aí dá para empreender dentro da fisioterapia, da área da saúde. Uma coisa que eu colocava muito quando eu dava aula é trazer, olha, pesquisa, falava para os alunos, pesquisa sobre como é falar um preço. Gatilhos de venda, vocês trabalham com vendas. É verdade. Então, a gente muitas vezes tem a ideia do técnico científico naquela área, mas não tem a ideia de como é vender, de como funciona o empreender, toda a gestão. Então, dá sim para empreender, é uma área super próspera, né? Às vezes eu encontro profissionais falando, mas ganha-se pouco, mas é difícil empreender. Não, começa pela mudança da sua mentalidade, desenvolvendo as suas habilidades. Camila, eu posso te indicar pro pessoal que é da área da saúde? Claro. Pessoal, vocês que são da área da saúde aí, tá tentando empreender, tá com sonho de empreender, entre em contato com a Camila pelo Instagram, pode ser pelo Instagram? Pode ser. CCS Camila. Fala lá que você assistiu aqui o podcast da Fábrica de CEOs. Fala pra ela que você tá com sonho de empreender, pra ela te ajudar a destravar algumas coisas aí. Exato. Pode ser na sua própria área, pode ser uma coisa diferente. Ou uma transição de carreira. Ou uma transição de carreira. E a gente começa por essa mudança de mentalidade. Isso que lindo, é fundamental. Isso me deu sustento e força pra realmente mudar para esse nicho. Na verdade, não deixou de ser pessoas. Não deixou de ser pessoas. E para mim, assim, é um degrau, sabe? Camila, eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Já ouviu falar em microfisioterapia? Já, mas não é uma área que eu saberia falar para você. Não, sim. Que é. Mas a gente, assim, poderia ser uma progressão na carreira de um fisioterapeuta hoje, de repente, se tornar um microfisioterapeuta? Sim. Porque daí é um pouco mais nichado, né? Com o seu próprio consultório e tudo mais, né? Tá bom. Já vi, tem algumas áreas da físio
Ela pode seguir bem nichado e ela vai ter sucesso na carreira se ela investir realmente nisso. Perfeito. A micro é uma delas, assim como a osteopatia, a quiropraxia, então Então dá pra... Tem área aí, né? Porque o fisioterapeuta hoje trabalha no hospital, na clínica, normalmente como autônomo ou seletista? Isso. Tá. Isso. Mas dá pra ampliar com certeza. Muito legal. Então tem muitas opções. Tem. Muito legal. Tem sim. Posso agora entrar nos seus principais aprendizados? Claro. Quer falar mais alguma coisa dessa parte? Porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, que eu adoro falar sobre autoconhecimento, gente. Vamos falar. Pode seguir, pode. Não é? É um assunto muito bom. É um assunto muito bom, não é? Ai, coisa boa. Aqui eu fiz questão de separar os seus principais aprendizados, porque, né, gente, empreendedorismo na prática é isso, a gente tem que ouvir a história do nosso empreendedor aqui, mas trazendo o que ele teve aqui de aprendizado. E a Camila colocou em tópicos, eu achei o máximo. E eu Ela perguntou um aprendizado, eu coloquei uma Não, mas é isso mesmo. E aí vai ser assim, eu vou lendo, se você achar que dá pra complementar, você vai complementando junto comigo. Primeiro aprendizado que a Camila teve, que eu achei super legal, é que ela deve investir nela mesma em primeiro lugar. Mudar as crenças e abrir a mente para o novo. Uhum. É aquilo que, exatamente isso, é sair da resistência ao novo e abrir-se ao novo. Perfeito. A importância de se conectar com pessoas certas. Essa aí daria pra gente fazer um podcast só sobre isso, a importância de ter boas pessoas ao nosso lado. O que acontece quando a gente está envolvido de pessoas que... Como que a gente fala isso, hein, Camila? Eu vou ser bem sincera, eu trago pessoas ralo, pessoas cerca e pessoas trampolim, eu vou te explicar. Ótimo, gente, pessoas ralo, pessoas cerca e pessoas trampolim. Ou rampa, mas trampolim ralo é aquela que te... suga. Ou puxa pra baixo. Cerca é aquela que fica ali em volta, mas também, né, vai, não volta. É aquela que não te libera. Mas fica ali, até comemora seu sucesso, quer ver você crescer, mas ela tá bem, tá fincada na vida dela e vai ficar ali. Tá feliz com o seu sucesso, mas ela tá enraizada. E tem o trampolim que você encosta e ela já te leva longe. Você já sobe, já cresce com um insight, com um aprendizado, só de olhar pra essa pessoa, com energia. Fala assim, eu quero estar perto dessa pessoa. Mas não é todo mundo que quer estar perto. Não. A ralo não se conecta com a trampolim. Não tem jeito. E a cerca se conecta com os dois. Mas não vai nem pro trampolim, nem pro ralo. Ela fica ali, exatamente. Perfeito. Ok, até traz aqui a câmera pra mim, que eu quero que você agora analise quem são as pessoas na sua vida que é ralo, cerca ou trampolim, hein? Então a ralo tá te sugando, a cerca tá te prendendo, mas tá conveniente, e a trampolim vai te fazer ir muito mais longe. Exatamente. Muito bonito. Exatamente. Terceiro, trabalhar o orgulho e a resistência à mudança. Esse aí. O próprio orgulho não deixa ser trabalhado. Mas assim, o próprio orgulho nem sabe o que é orgulho, né? Nem sabe. Ele acha que ele é o quê? Você já é aquele eu já sei, eu sei que eu sei. Então, mas o orgulho olha pra si mesmo e fala o quê? Eu sei, é só isso? Ele fala, eu sei que ele é algo assim, de você achar que você é o centro e o dono da razão. E que você não precisa saber nada de novo. E quando o orgulho se depara, uma pessoa orgulhosa, se depara com algo que não sabe, qual é o sentimento, a sensação? Ou correr, a principal é correr. Então eu olho para aquilo, eu não sei. Ai, que triste, aquilo vai mostrar gente. Minha vulnerabilidade e justamente o que eu não sei. Vão saber que eu não sei. Então eu vou correr e vou buscar o que é mais confortável, porque isso aqui eu sei. Que dica você pode dar para as pessoas que são assim? A primeira coisa, o que eu não sei? Faça uma lista de habilidades. Comece pela mais fácil para você. Então, eu não sei inglês, eu vou me expor ao erro e à vulnerabilidade de errar na língua inglesa. Então, o orgulhoso, ele tem dificuldade de mostrar as suas falhas e vulnerabilidades. Mas é tão engraçado que a gente não sabe que é orgulhoso até passar pelo processo de autoconhecimento, não é? Exatamente. Porque o orgulhoso, ele vai achar que ele tá certo. Verdade. Ele vai achar que ele é o dono da razão, ou que ele não precisa daquilo agora, até alguém vir e confrontar, o trampolim vir e colocar essa pessoa contra a parede. Nossa, que foi o que aconteceu mesmo. Comigo na época da clínica. Camila, e aí? Vamos crescer ou vamos ficar? Nossa. Vai crescer ou vai ficar? Você só tem 2 opções. Falei, vamos crescer. Eu posso tentar trazer um aprendizado aqui pro nosso público sobre isso que você tá falando? Aí você me corrija se eu estiver incorreta, tá? Ô, galera, olha só. Quando a gente tá no orgulho e a gente não sabe que a gente é orgulhoso, não tem como você trazer pra consciência algo que você tá tamponando, né? Você tá escondendo pra você mesmo.
A dica que eu dou de mestre é assim, ó. Pergunta. Aí você pode pensar assim, mas como que eu vou perguntar? Quando eu perguntar, vão ver a minha vulnerabilidade. Mentira, tá? Isso é uma coisa da sua cabeça. Porque quando você pergunta, principalmente estando conectado com o que a pessoa tá te trazendo, e você faz perguntas tentando entender verdadeiramente o que ela tá te trazendo, você tá se mostrando ser uma pessoa inteligente. Isso. E aí você quebra o seu orgulho com a sua própria vulnerabilidade, porém olhando para a inteligência, para a sua essência, e não pro ego. Excelente. Tá certo o que eu falei, Camila? Você coloca numa posição perfeita de aprendiz. Não é? De aprendiz. Só que assim, você não precisa demonstrar que você não sabe. Você pode só falar assim, nossa, que interessante isso que você tá falando. Você pode me falar um pouco melhor sobre isso? Onde você pesquisou isso? Como que eu posso aprender mais sobre isso? Olha como muda. Você pode, talvez, né, continuar tendo orgulho porque você quer aprender, mas de uma forma mais humilde. Tem uma pergunta que eu gosto muito e eu ensino quando a gente quer vencer o orgulho. O que eu preciso fazer para? 3 pontinhos. Ah, muito legal. Então, o que eu preciso fazer para desenvolver isso, aprender tal coisa? Então, você completa a frase com aquilo que você acha necessário no momento. Perfeito. Porque você se coloca exatamente nessa posição de aprendiz. Muito legal. Então, ó, a terceira foi essa, hein? Trabalhar o orgulho e a resistência à mudança. A quarta, aprender a ser guiada por Deus e não fazer tudo com a força dos meus braços. Que é o que a gente comentou aqui. Ai, que lindo. Realmente desenvolver. Não tem como. Quando a gente busca o autoconhecimento, a gente enxerga realmente Deus. Deus em tudo. Deus em a gente acaba reconhecendo que Deus tá dentro, não tá fora. Não é? 5. Desenvolver o máximo de habilidades possíveis. Isso é muito curioso. Eu vou dar um exemplo pessoal, Claro. mas a gente vai estender isso para qualquer área. Eu acreditava que era fisioterapia. Então, fisioterapia e tal. Era algo que você conhecia, né? Alguém te falou. E aí eu comecei a empreender. Inteligência emocional e tal. Falei, peraí. E aí meu marido veio e falou, Camila, você não acha melhor expandir? Aprender um pouquinho sobre marketing, sobre tal coisa. E eu falei, tem mais habilidades por aí. Então, desenvolver as nossas habilidades é enxergar o nosso potencial e falar assim, o que mais que eu posso aprender? Nossa. Então, um novo idioma, um novo lugar que eu preciso conhecer, uma nova pessoa, o que essa nova pessoa, trampolim, vai me ensinar ou eu posso contribuir com a vida dela. Então, desenvolver o máximo de habilidades. Oratória. Ah, mas eu não sei fazer planilha. Desenvolva essa habilidade. Tenha interesse, curiosidade em querer saber. Você não precisa ser um expert em planilha. Mas quando você já sabe do que se trata, isso muda muito. Ô Camila, e a internet tá aí, né? As nossas mãos. O ponto que eu quero deixar aqui pra galera é, por que a galera perde o tempo ali rodando o feed, sendo que podia estar aprendendo sobre habilidades? Exato. E enxergar que pode mais, que é merecedor de mais, né? Às vezes a gente fica numa determinada bolha e não olha pra fora. Então, peraí, eu posso falar um outro idioma? Por que não? Eu posso fazer um exercício físico diferente, comer algo diferente, nas coisas simples. E a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Exatamente. Ai, liberdade. coisa boa, que linda. Ó, aprender a encarar o que é difícil e desafiador, e não ficar só com as coisas fáceis. Exato. Tá na zoninha de conforto aqui, não preciso fazer nada na minha vida. Teve uma pessoa que essa semana me falou sobre isso. Falou, Camila, eu queria tanto mudar de emprego e tal. Mas, para eu estar lá, eu preciso aprender a fazer planilha e eu não sei. Então, eu não vou. Olha só, gente. Não. É aí que você precisa Não, ir. criatura, é aí que você tem que ir. É aí que você tem que ir, porque a gente não sabe tudo. Então, existe uma crença de que eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, eu não tenho conhecimento suficiente. Nós não temos mesmo. Nós não temos e não vamos ter. Exatamente, vamos errar muito, mas vai dar certo. E é só no erro que aprende, não é? E o intuito é sermos melhor a cada dia. Ai, que bonito Muito isso, bom. gente. É muito legal, né, essa parte. Ó, buscar cura emocional e espiritual para que esteja saudável emocionalmente para lidar com as áreas da vida. Muito bom, muito profundo. Muito profundo, né? Muito profundo esse. A gente tende a projetar muitas feridas nas outras pessoas, mágoas. E quando Muitos a gente carrega, traumas, né? Muitos traumas. Se a gente tem um coração amargurado, magoado, e muitas vezes está lá no inconsciente, mas isso está prejudicando a vida da pessoa, ela nem sabe. Então, o autoconhecimento muitas vezes te liberta até de algo que você iria viver lá na frente, mas que você já se curou aqui. Vamos ensinar um pouquinho para as pessoas o que é autoconhecimento?
Dá a sua percepção sobre autoconhecimento. Eu vou ser um pouco técnica e depois existe uma área do nosso cérebro que a gente chama de inconsciente, que eu falo que é um baú, onde tudo está guardado. Então, memórias, traumas. E como é um baú fechado, a gente não tem consciência. E a gente só vai vivendo. O que é o autoconhecimento? Eu abrir esse baú, olhar e falar assim, por que a Camila é assim? Por que a Gleice faz isso? De onde vem esse comportamento? Então, eu começo a olhar, questionar. Caramba, existe isso? Dentro desse baú tem esse sentimento? Por que ele vem? De onde ele vem? Então, eu começo a investigar a mim mesma. Só que a gente não consegue abrir o baú sozinha. Porque o orgulho faz assim, ó. Tampa esse baú. Porque machuca. Porque machuca, porque dói. Então, a gente não abre. Por isso, a gente precisa de pessoas, trampolins, que vão realmente mostrar pra gente o que a gente precisa trabalhar. Muito legal. E esses trampolins, eles são amigos, familiares, mas principalmente profissionais, né? A gente pode ter o lado dos amigos que tocam a gente, do pessoal que estava trabalhando contigo, mas quando a gente tem esse trampolim, que é uma terapeuta, uma mentora, é algo que é profissional, né? Você está sendo conduzido. Isso. Da mesma época que eu fui conduzida lá atrás, hoje eu vejo a importância disso. É isso aí. Hoje eu vejo a importância de alguém que já trilhou um caminho, seja no autoconhecimento, no empreender, te ensinar a encurtar o seu. Pois é. Para que você não sofra tanto. Ou assim, né? Talvez não vai conseguir encurtar, mas vai te falar assim, oi, tem um buraco. Exato. Pula. Pula aí que aí a ponte tá quebrada, né? Exato. Muito bom. Não é assim? No inverno essa ponte tem neve, você não consegue passar. É isso, assim, não é? Exatamente. E algo leve. Quando que o autoconhecimento não é leve? Quando eu espero, eu posso mudar de duas formas, na dor e na consciência. Que é no amor e na dor. Na dor, exatamente. Então, muita gente espera chegar até o limite, quando já está ali num nível fundo de poço, aí ela começa a mudar. Outras pessoas já percebem rapidamente, olha, peraí, tem um padrão acontecendo na minha vida. Por que sempre eu tenho ou relacionamentos assim? Por que minha vida financeira é sempre desse jeito? Por que meu trabalho sempre dá errado nesse ponto? E aí elas começam a investigar. É isso aí. Você sabia que o meu primeiro trabalho de autoconhecimento foi com 20 anos? Eu era muito nova. Que bacana. E foi muito legal, porque mudou a minha vida, sim. O autoconhecimento, como você está falando do baú, achei bonito você dizer nessa analogia, porque a gente costuma dizer assim, né? Traz luz. O autoconhecimento é despertar, é acordar. Então, esse baú é como se literalmente você estivesse dormindo lá dentro e tá tudo apagado, né? E eu trago uma analogia disso, que pra mim, assim, essa analogia é muito bonita, que esse baú, eu falo, na verdade, que é uma sala escura, que se você riscar um único fósforo, ela não é mais escura. Você não precisa acender inteira. Ela tá 100% escura. E aí, a hora que você risca um fósforo assim, ó, você já sabe que ali tem uma cadeira. Você talvez não enxergue a cadeira, mas você sabe que tem. E isso é o autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é que, cara, vê o que você não gosta, o que você gosta, o que você tem medo. Seus desejos, suas vontades, né? Exatamente. Aí eu falo assim, por que as pessoas não gostam disso, gente? Perfeito, existe uma resistência, existe você trouxe, eu amei, vou levar essa... Não é um fosforinho mesmo? Imagina acendendo vários fósforos, gente. Exato. E às vezes esse fósforo eu quero ajuda. É isso. Eu preciso de ajuda. É isso, é cair aquela ficha assim de você falar... Exatamente. E reconhecer, eu preciso de ajuda. Perfeito. Eu quero ajuda. Olha, você tá passando por isso, me ensina. Como eu posso sair disso também? É se expor. Perfeito. Eu acho que acender o fósforo é abrir uma janelinha para você se expor. Perfeito. E Camila, normalmente os empreendedores que erram, que dão errado, que não deu certo o negócio deles, a grande maioria é porque não tem autoconhecimento. Isso. Tem um estudo muito legal, eu não vou saber os números exatos, eu sei que foi em mais de 94 mil países, mas eu não vou saber o número de pessoas que eles investigaram. O que os empreendedores... Não, a pergunta foi... Empreendedor tem algo diferente na personalidade? Ah, que legal essa pergunta. Eles são diferentes em algo das outras pessoas? Então, esse estudo... Tipo quando Einstein morreu e roubaram o cérebro dele, né? Pra ver se tinha alguma coisa diferente. Então, a pergunta foi, existe um perfil de pessoas que vão ser empreendedores porque são diferentes? O que eles têm de diferentes? E essa pesquisa durou muitos anos, em mais de 94 mil países. Não lembro quantas pessoas. E aí, concluiu o seguinte, não existe diferença entre quem empreende e quem não empreende. Mas 99% das pessoas que empreendem têm acesso ao autoconhecimento. Olha, 99% das pessoas que empreendem
se conhecem profundamente. Porque Essa é a única não tem diferença. outra saída. Sabem E seus 1% limites. quebrou, né? Boa. Conhecem seus limites, até onde vai, nível de consciência mais alto a respeito de quem é. Porque se eu lido saudável comigo, eu consigo treinar Com certeza. certeza. minha equipe. Com enfim. certeza. Eu tenho uma série de benefícios. Então, eles não são diferentes, mas eles se conhecem. Ai, incrível. Muito boa. Que empreender é uma área de vida. E existem outras que também precisam de atenção. Vixe, Ótimo. essa vai ser boa. Essa. Tem uma coisa que eu prezo muito, que é o equilíbrio. Eu já escutei pessoas falando que não existe equilíbrio, que equilíbrio de vida é algo... Não existe equilíbrio. Mas como assim? Existe o quê, então? Eu acredito muito em Tipo, equilíbrio. mas pra elas, o que existe? Existe. Na cabeça delas, assim, se você tá dedicando pra Ah, uma área, a entendi, outra está, entendi. né? Não existe o equilíbrio. Se eu tô dando foco agora... Na palavra em si. Aham, perfeito. Mas eu sempre procurei equilibrar a minha vida. Interior, a gente vem de uma... São Paulo é diferente de interior, né? Uhum. Então eu tô acostumada a ter tempo pra fazer as coisas. Gente, quando eu vim pra São Paulo... Sensacional. Você falou assim, gente, Eu fazia o tempo uma daqui é lista. diferente? Eu falava assim pro meu marido, a gente vai Que nesse tempo é lugar, relativo, né? a gente vai nesse lugar, nesse. E ele falava assim, escolhe um. Ah, Porque entendi. trânsito, não vai dar tempo, Entendi. escolhe um. E eu ficava indignada. Você falava assim, uai, né? Mas lá eu conseguia. Mas lá ainda sobra tempo. Gente. E aí eu aprendi, né, essa questão de tempo. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu sempre acreditei no equilíbrio. O que é o equilíbrio? Para eu empreender bem, eu preciso cuidar de mim. Fazer atividade física, ter uma alimentação boa, ter boas amizades. Ter um relacionamento bom. E viver tudo isso no meu dia. É isso. E viver aquilo que importa no meu dia. Então, empreender é uma área. Tem pessoas que, sabe, estão no tem que trabalhar, tem que Mas elas estão crescer, adormecidas. mas estão morrendo em outras áreas da vida. Uhum. Tá, ganha dinheiro, mas não consegue Pra usufruir. pagar o hospital, né? Exatamente. Então, eu acredito muito que empreender é uma área. Mas você tem área de casamento, relacionamento, filhos, família, Muito o legal. seu tempo com você mesma, a espiritualidade. E quando você equilibra as áreas da sua vida, a plenitude chega. Eu defendo a plenitude. Ai, incrível. A gente pode montar uma mapa da vida, né? Uhum. Com um topiquinho empreender. Muito bom, Não é? verdade. Um topiquinho ali, ó. Empreender. Ou como um que você tá? topicão De 0 a grande ali, 10, como um que você tá no tópico grande. empreendedorismo? Perfeito. Exatamente. E viver o processo. Isso daí também é boa. Você aprendeu que viver o processo e não focar somente nos resultados. E é isso mesmo, não é? Empreender. Exatamente. Olha, Camila, dá pra gente fazer um curso só com essas suas coisas aqui, ó. dá. Aprender a viver os processos com essa vida muito imediata. Não é, meu, porque no empreendedorismo assim, ó, adianta. você não vive o processo, não vai chegar no resultado nunca, meu Vai. filho. Todas as vezes que eu queria ir pro resultado, dava errado. Aí eu voltava e falava, caramba, por que tá dando errado? E eu aprendi muito a viver um passo de cada vez, a valorizar as pequenas conquistas. Conquistei, ótimo. Não conquistei, bola pra frente. Não, é um resultado também, né? O conquistei ou não conquistei, vendi ou não vendi, faturei ou não faturei, é um resultado também. Exato. Então, o olhar não pode estar no resultado, porque é o processo que constrói a raiz do negócio. Exato. É isso, né? É. Ai, que aprendizado lindo pra gente. Eu lembro uma vez, eu vou compartilhar aqui Boa. uma experiência. Eu não sou essa pessoa atleta que escala nada disso. Mas Fitness. eu até me alimento e faço treinos e tal, mas a gente teve uma experiência, eu com meu marido, de subir um vulcão no Chile. Achei Ideia que você vai dele. falar Nova Zelândia. Eu falei, não. No Chile. Ideia dele, eu fui atrás e tal. Ê, maridão. Nunca subi o vulcão na vida e fui. Então tem toda a questão da altitude, dificuldade de subir. A gente demorou, sei lá, horas pra subir. Meu Deus. E, gente, na minha cabeça passavam todos os possíveis pensamentos. Existia uma turma com a gente, eu falava, não dá mais, eu não vou subir esse negócio, o que eu tô fazendo aqui? Todos os pensamentos de empreender. Ai, que demais. Não dá mais, eu quero desistir, não é pra mim. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Olha essa pessoa do meu lado. Tinha gente fazendo... Ela é melhor que eu. Né? Gente fazendo flexão de Ai, braço. que legal essa E história. eu chorando, não dá pra subir, não dá. E, gente, era uma luta gigantesca. E aí teve uma hora que eu olhei pro topo, assim, para o topo e falei, quer saber? Eu vou. Mas aquela força. Que vem, né? E aí, me achando, dei um passo maior. E escorregou. No que eu dei um passo, tem a questão da altitude. Não dá pra respirar e não é impossível
ultrapassar a natureza. Ai, que demais. Camila, você fala umas pérolas que são boas demais. É impossível. Então, quando eu tentei na força dos meus braços e com ego, e eu vou e tal, e eu fiz assim, foi a hora que meu corpo... Eu não desmaiei, mas eu senti na hora, assim, ó, Camila, não meio é que o a resultado. oxigenação caiu, é o né? processo, querida. Vamos devagarinho, um passo atrás do outro. Eu voltei o meu olhar para o pé do guia, E foi. que vai um de cada vez. E falei, tá, o topo tá lá, eu sei onde eu vou chegar, mas eu preciso olhar aqui. Eu já sei onde eu quero chegar. Mas eu preciso um passo de cada vez. E toda hora que eu tento avançar, achando que eu tenho ou ferramenta, habilidade e força, a natureza e É volta. isso mesmo, Camila. É isso que... E ali eu vim empreender. Ai, Camila, eu vou até compartilhar uma coisa aqui contigo, aqui, né, da nossa construção. A gente tá numa fase muito bonita aqui da empresa, porque a gente tá construindo tudo, o processo, e é num ritmo muito diferente do ritmo que eu construí a primeira empresa. Primeira empresa, você não tem noção do que vai acontecer, então você vai fazendo e você vai errando no meio do caminho. Hoje não, né? Hoje eu tenho noção do que pode acontecer. E dá muita angústia. Você fala, poxa, será que vai dar certo? Será que o negócio, né? Será que eu tô no caminho certo? Não dá angústia em mim, dá angústia em todo o time e tal. Mas diariamente a gente sobe um pouquinho da montanha. Mas diariamente, assim, ó, diariamente. É uma equipe linda que a gente tem aqui, é uma equipe unida, é uma cultura, sabe? De todo mundo querer fazer o negócio acontecer. Tá muito gostoso isso. E o mais legal, quanto mais eu preparo a cultura, o processo, o fluxo, mais cliente chega. Que sensacional. Mas a gente não tá preparado para ter cliente. Então imagina. Não é que não tá preparado porque não quer o cliente. É porque eu sei que na hora que eles chegarem, o processo tem que andar. É tipo isso. Chegou lá no topo, adianta chegar no topo com falta de ar, sem oxigênio, quebrando as pernas? Não. Então vai um passo de cada vez, porque na hora que for o momento certo, tá tudo fluindo. Maravilhoso. Não é? Maravilhoso. A impressão que dá é que o topo vai sair dali. O topo vai crescer cada vez mais, né? Ele não vai sair. A gente assim não precisa mesmo. correr, porque vai ter Camila, não, e vamos contar a pior parte, né? Aí, gente, a gente chega no topo, tá? Uhul, chegamos! O que a gente vai fazer? Descer, tá bom? Descer. Exato. Descer. Aí vai ter outro topo, é a mesma coisa. Aí vocês vão descer, aí vai ser difícil, aí vai ter o vale, vocês vão aprender um monte de coisa no vale, vai trocar a galera ali, aí vai subir de novo. Exato. É isso. E deixa eu só te parabenizar, eu senti essa energia daqui, assim, né? Eu queria muito que você que estivesse assistindo sentisse a energia dessa mulher. Esse lugar incrível, olha, assistam, curtam o canal, se inscrevam, porque realmente o negócio é... Ai, a gente, que gostoso. Muito bom. Ó, de uma mentora de autoconhecimento. Desenvolvimento pessoal, hein? Vou fazer umas mentorias com a Camila. Muito bom. Gente? Ai, coisa boa, obrigada. Deu pra sentir, de verdade. Que delícia. Ó, aí outro aprendizado maravilhoso, que as pessoas e os conselhos que você ouve moldam 100% da tua vida. Muito bom. Não molda. Muito, muito, muito. Eu lembro de um conselho. Ai, Camila, você é muito boa, menina. Pelo amor de Deus, gente. A Dani falou, responde bonitinho. Eu falei, vou responder com tudo que eu tô sentindo no coração. Nossa, ficou demais isso aqui. Eu lembro de uma vez minha mãe falando assim, para de trabalhar com os braços e vai trabalhar com a cabeça. Aquilo parece que foi assim, ó. Eu nem sei se ela sabe. Mãe, muito obrigada por esse conselho. Que gostoso. E eu falei, caramba, eu preciso trabalhar com a minha cabeça. Não tem problema trabalhar com os braços. E nós devemos usar o nosso braço. Não, e tem uma fase da vida que a existe. gente precisa trabalhar com Sim. os braços. Sim. E me ensinou muito, por sinal. Porém, eu precisava trazer isso pra minha mente. Nossa, o que eu tô fazendo? Por que eu estou fazendo? Então, os conselhos que a gente ouve, pode ser um conselho ralo, que vai te puxar pra baixo. Não faz isso não. Não vai dar certo. Por que você vai fazer isso? E pode ser um conselho trampolim. Então, além das pessoas, a gente tem que separar o conselho que a gente ouve. Perfeito. E muitas vezes o conselho... Aí eu vou julgar aqui, né? Conselho bom ou conselho ruim. Não existe isso. Mas vamos trazer um conselho ruim. Muitas vezes um conselho ruim é da pessoa que mais te ama. Sim. E ela não tá te dando um conselho ruim porque ela quer o teu mal.
Mas é porque ela tem medo. Uhum. Porque na hora que você for lá no trampolim, você pode cair e né, quebrar a boca no chão. Uhum. Então a pessoa quer te proteger. Uhum. Mas às vezes esse conselho te limita. Exato. Já assistiu o filme Os Crudes, um desenho Não. animado? Vou recomendar aqui pra vocês. Clê, põe o nome aqui pra gente. Chama Os Crudes. Os Crudes. E ele traz Põe exatamente até uma imagenzinha se você achar. É um desenho animado que retrata não vou nem dar muito spoiler, mas retrata a família em uma caverna. E a menininha quer desbravar o mundo. Ah, Mas a família... Jacob conta essa história, mas ele conta... É bíblico essa história até. Isso não... Isso que demais. Então conta. E aí, a família quer trazer por perto. Dá vários conselhos ralos pra menina poder vir pra perto da família. Né? A família tá unida, ali não representa perigo. Então, a menininha quer desbravar o mundo e ela encontra um rapaz trampolim. E aí acontece todo o filme. Mas retrata muito isso, né? Muitas vezes a família, na tentativa, ou os amigos, de nos amar, querem nos proteger. Olha lá. Exatamente, gente. Super. Ai, gente, que legal. Os Crudes. Os Crudes. Muito legal. Clê, olha o bonequinho que bonitinho. Assistam. Então a gente tem aqui um pai, mentalidade um pouco mais fechada. Mais escassa. Mais escassa e que puxa a menininha, quer puxar pra dentro Qual da que é a menininha? Aqui tá com o dedo no nariz. Não. Aqui. Ah, legal. Agora legal. que eu vi o Não, muito legal. A gente recomenda aí, né? Assiste. E eu acho que um filme bom também pra gente recomendar pra galera é Divertidamente, né? Opa, muito Só bom. pra galera entender o que são as emoções ali. Gente, as emoções vão ficar pelo resto da vida, então aceita, né? Aceita que dói menos. Exato. Aprenda a lidar. Aprenda a lidar, faz parte da gente, né? Faz parte de quem a gente é. Ai, adorei. Muito legal. Sabe uma coisa legal que eu achei desse seu aprendizado? Como a nossa vida, a gente ainda tá num processo de evolução do ser humano, né? Não sou eu, não é você, né? Como seres humanos. A gente, de uma certa forma, vive um pouco na inconsciência, né? A gente não tem como ficar 100% ali no nosso consciente ainda. A gente tá sendo desenvolvido para isso. E o nosso mundo externo molda literalmente a nossa vida, a gente estando consciente ou não. Então, quanto mais conscientes estivermos, mais a gente vai ver o que chega para nós, se a gente aceita ou repele. E quando a gente não tá consciente no que a gente deseja, no que a gente quer, no que a gente sonha, a gente deixa entrar. E aí entrou, já era, gente. Entrou, registrou memória, e memória causa trauma. Ou trauma causa com forte impacto ou com repetição. E aí depois você não entende por que você não consegue dar os passos que você precisa dar. Perfeito. E aí, olha só, trazendo da inconsciência para a consciência. Quando que a gente faz essa mudança? Boa. Imagina o seguinte, a pessoa sempre frequentou um determinado ambiente. De repente ela volta e não se sente mais pertencente àquele lugar. Então ela ganhou uma consciência e começou a enxergar coisas que antes eram boas, confortáveis, ou nem enxergava. E ela passa a se incomodar com aquele espaço ou com aquelas pessoas e fala, nossa, eu não pertenço mais aqui. Exato. Então ela já está no nível de consciência que ela está subindo. Perfeito. Evoluindo. E esse exemplo que você tá dando é com a pessoa que vive a experiência e quando volta para a experiência antiga, ela não quer, ela não gosta. Isso. Mas também acontece da pessoa viver a experiência nova e não querer a experiência nova e querer voltar para antiga. Existe. E aí quando ela chega na antiga, ela também não quer. E ela tem uma crise de identidade ali, não tem? Tem. Mostra um pouco no filme dos Crudes, a menininha, quando ela volta, ela vai, só que no caso ela gosta, né? Mas vamos supor que ela não tenha gostado. Volta, causa sofrimento. E onde eu fico? Onde eu fico. E é exatamente aí que ela começa a se descobrir. Porque ela é uma ponte, ela vai, não se identificou, ela volta e não sabe, né? Não se encaixa ali, ela tá no meio da ponte. No meio da ponte, ela paralisa. Essas pessoas que paralisam com crise de ansiedade, com depressão, com crise de identidade, se elas não buscarem esse autoconhecimento para saber o norte, para onde elas precisam ir, elas vão ficar na ponte. Então, por isso, o autoconhecimento, quando a gente fala destravar, é realmente falar, olha, tá bom, eu não gostei daquele caminho, mas deixa eu passar por lá rapidinho para poder fazer uma curva. Preciso fazer, exato, para outro lugar. Você sabia, Camila, que na minha experiência de vida, assim, eu sou uma pessoa que eu faço muito relacionamentos, né? Eu gosto de fazer relacionamentos. Então eu falo com Deus e o mundo. E se eu puder, eu faço amizade com Deus e o mundo, entendeu? Mas, na minha experiência, digamos que no ciclo anterior, que foi, né, quando eu fiz a cisão ali do portal, eu tava com muitas histórias de pessoas
ou que me amavam, ou que me odiavam, literalmente, assim. Por quê? Eu acho que quando amava, era um trampolim, e quando odiava, cutucava muito, né? E aí a gente precisa aprender no processo, que eu tenho certeza que você trabalhou isso, de saber lidar com tudo isso. É isso. Saber lidar que a gente vai... E saber lidar com a rejeição, que a gente não vai agradar todo mundo. Exatamente. Isso nos fortalece de uma tal forma. Não, e é bem isso que a gente vê na Bíblia, né? Se nem Jesus agradou, quando as pessoas falam. É bem isso. E ao invés disso puxar pra baixo, peraí, eu vou aprender a ser rejeitada. É Nem todo isso. mundo vai gostar, nem todo mundo vai aplaudir, nem todo mundo vai... Nem todo mundo quer ir pra onde você acha que é legal. Bem. E você sabia que quando eu tomei a decisão, assim, de fazer toda essa mudança que eu fiz, foi porque realmente eu vi que para as pessoas que estavam comigo, não fazia sentido eu ser como eu era. Não fazia sentido eu falar, vamos crescer, vamos fazer... Porque eu tenho realmente, né, uma energia assim, cara, eu sou muito... eu construo muitas coisas, né? E aí, quando eu tomei a decisão, a mudança... me impactou absurdamente, né? Meu emocional foi pro buraco, assim, ó. Mas faz parte, né? É um momento de transição. E as pessoas que estão chegando são pessoas que querem mudança. Exato. Porque a gente começa a atrair. Começa a atrair. As pessoas que estão então você mesmo... deixa realmente umas pessoas pra trás pra ter as pessoas novas, né? E é doloroso. Muito. Não é fácil, porque essas pessoas são pessoas que nós amamos, criamos vínculos. E quando a gente tá crescendo, eu, por exemplo, tô aprendendo inglês. Nossa, aprendi tal palavra. A pessoa fala... Daí, o que eu vou fazer com isso? Então, entender pra quem eu vou compartilhar, com quem eu vou compartilhar, entender o mundo do outro. Nem tudo eu vou compartilhar com todo mundo. Ai, Camila! Ó. Isso é... E eu acho que isso vale até a gente trazer um adendo pra relacionamento. Porque eu vejo, né, que... Não, né, gente? Empreendedorismo tem relacionamento aí no meio. Mas relacionamento afetivo mesmo, amoroso. Às vezes eu ouço umas amigas, eu vejo até na internet falando assim, mas meu marido não me incentiva. Mas, sei lá, eu quero empreender e meu marido não me incentiva. Cara, talvez não vai ser ele no primeiro momento. E talvez ela vá influenciar. Ela vai influenciar. Mas com o tempo. Exato. Né? Porque a partir do momento que a gente muda, o nosso mundo muda. Exato. E aí, se não influenciar o marido com o tempo, talvez tenha uma ruptura realmente aí. Não é? Ou alguém de fora. Né? Às vezes o santo de casa ali não faz milagre. É verdade. E a esposa fala e o marido não evolui. Mas um primeiro congresso ou evento que eles estão... Ele fala, nossa, caiu a ficha. Exato. Então muito é algo legal. Que acho que a gente precisa parar de carregar as pessoas. Se empreender é o objetivo daquela esposa, daquela mãe, daquela mulher, segue. Compartilha com o marido, mas segue. Não, e fala aqui com a gente da Fábrica de Shows que a gente vai te ouvir, vai te aconselhar, né? Muito bom, excelente. Manda mensagem aqui pra gente, é isso aí. Tá no lugar certo. Coisa boa. Ó, mais um aprendizado aqui, ó. Que empreender não é uma fórmula e não tem receita de bolo, tudo é teste. Nossa, eu buscava tantas fórmulas. Mas por onde eu começo? O que eu faço? Não se ensina a empreender como você traz, né? Eu tenho acompanhado muito seu conteúdo ali. Não tem. E aí eu buscava e falava assim, gente, mas não tem uma escola? Não tem. E eu vou empreender? E aí eu fui entendendo que a gente precisa... É um processo. Exato, que é um processo. É um processo. Exatamente. E você sabia que você falando isso, hoje, né, a fábrica, ela acabou de ser desincubada. Então a gente tá começando a entrar num processo de realmente, assim, linha editorial, criação de conteúdo, marketing digital e tal. E eu ainda não consigo entregar o conteúdo que eu preciso ali. Mas, né, o nosso programa aqui a gente já tá conseguindo, devagarzinho a gente tá vivendo o processo. E aí, quando eu fui criar um método passo a passo para empreender, a gente criou porque a gente tinha uma obrigação aqui dentro da empresa, que era fazer esse lançamento agora, no dia 1º de fevereiro. Já pode contar comigo. Não, menina, vou te contar. Esse processo de criação do método, eu venho vivendo desde sei lá quando. Porque assim, o que eu vou ensinar num curso, numa aula, pra pessoa empreender? Falei, gente, são tantas variáveis. Eu falei, meu Deus, não é possível. E é isso que você tá falando de Deus, é exatamente isso. Eu comecei, tá, Camila? Eu até, né, meu irmão ele é da arte e tal, e eu falava pra ele assim, Cleiton, como que você faz pra criar uma música? De onde que vem o negócio? Sabe assim? Pra ter uma referência. Porque não adianta a gente estudar. Cada coisa é uma coisa. E você acredita que devagarzinho, eu fiz um esqueleto de um curso, desse esqueleto faltou, eu fiz outro esqueleto, aí faltou, aí eu fiz outro esqueleto, aí faltou, aí eu gravei um negócio, aí não sei o quê. Sabe quando você vai vivendo o processo? Eu sei que agora em janeiro
janeiro, tá? O lançamento ia ser dia 1º de fevereiro. Ó, quem tá ouvindo aqui vai saber da verdade, porque empreendedorismo é isso, a gente faz na prática e conta pra todo mundo. Em primeira mão. Porque o curso tá ótimo, eu assisto o curso e eu falo assim, Gleice, aí eu coloco no meu própria empresa. Muito bom. Eu falo assim, cara, tá bom mesmo esse curso. Olha que coisa. Conclusão, em janeiro, parece que tudo assim, ó, entrou em harmonia e o método ficou pronto. Olha. Aí eu falei, meu Deus, não é possível isso. E o método do sonho ao objetivo, é como se fosse o primeiro curso, mas né, a gente chama de módulo. Do sonho ao objetivo. Então eu tiro a ideia da cabeça da pessoa, falo pra ela em que momento de vida ela tá, transforma essa ideia num objetivo SMART. Tem que estar mensurado ali o negócio. Pra ir pro módulo 2. Quando ela entra no módulo 2, é empreendedorismo na prática. Operacionalizando, divulgando e vendendo. Uau. É tudo. É tudo, cara. Tudo. Aí, do módulo 2, ela acaba, tem que lucrar um pouquinho no módulo 2 para ir pro módulo 3, que é do empreendedor ao empresário. E aí, no módulo 3 é planejamento estratégico, burocracias necessárias, abrir CNPJ, conta no banco, falar com o advogado, tudo mais. E aí sim começar a empreender de verdade. Aí acaba esse módulo, né? E aí acabou o curso, tá? O método, a pessoa conseguiu empreender. E aí começam todas essas variáveis aí que sim. Excelente. O quanto a pessoa economiza de tempo, de tentando descobrir sozinho, tá tudo ali. Pois é. Tá Mas agora, se a gente acabou de fazer. E eu até vou te fazer um convite aqui, viu, gente? Em rede nacional. Se você quiser participar da educação, da criação da Fábrica de Seus, você está convidadíssima. Que honra! É verdade. Aceito, eu tô bem nesse momento de construir a educação, realmente a base educativa da fábrica. Que legal. E aí eu quero trazer, como nós somos a Fábrica de CEOs, a intenção é fabricar CEOs. Então, pra gente fabricar CEOs, que todo empreendedor tem que nascer com a cabeça de um CEO, ele vai ter que desenvolver habilidades técnicas e principalmente comportamentais. Porque a gestão propriamente dita do negócio, ele vai ter que ter gente que fale a gestão pra ele. Sensacional. Pode contar comigo. Agradeço. Inclusive como aluna. Ai, coisa boa! Muito bom. Agradeço. Muito bom. E aí, gente, o último aprendizado aqui da Camila foi que devemos correr riscos se queremos ir mais além. Exato. Busca tudo quanto é coisa nova. Tudo quanto é experiência nova. Pessoas novas, lugares novos, comidas novas, roupas novas. Tudo que não. Às vezes fala assim, mas pra buscar experiência nova eu preciso gastar dinheiro. Não. Olha pro seu guarda-roupa. Tem várias roupas. Começa combinando peças que você nunca combinou. Perfeito. Começa com coisas pequenas no seu dia a dia. Passando um batom diferente. Cortando o cabelo diferente. Exato. Isso já vai expandir a mente para que ela transfira isso para o empreender. E para que ela se conecte com outras pessoas, né? Para que ela abra as portas da vida dela. Exato. Quer sair? Vai pro parque. Isso. Não vai pro shopping, gente. Vai pro parque. Exato. Exato. Essa sou eu que preciso ouvir, tá? É verdade, parque, né? Vai treinar. Vai pro parque, vai pro riacho, vai, né? Exato. Exatamente. E assim, não tenha medo de pessoas novas, se conecte. Às vezes, o que eu vou falar? E o que você trouxe aqui foi a cereja do bolo. Faça perguntas. Deixa eu saber mais sobre o seu negócio. Deixa eu interessar um pouco mais pelo que você faz. Quando alguém planta uma sementinha em você, você sai daquela conversa totalmente diferente. Novo. Ai, coisa boa. Totalmente diferente. Muito bom. Então, assim, esses foram os erros que ela aprendeu em si, mas teve um erro principal. E foi não delegar funções e centralizar tarefas, resistente a mudanças e querer tudo do jeito dela, focar somente no resultado. Eu vou abordar 2, que eu acho que são os atuais que eu tenho trabalhado, que é focar no resultado, que é realmente viver esse processo, e o segundo, que é... a mudança, centralizar as tarefas em si, delegar. E ser resistente à mudança. Por muito tempo eu falei, não, eu faço do meu jeito, se eu contratar alguém não vai dar certo, eu ia dando desculpas, pelo dinheiro, por isso, por aquilo. Eu falei, não, eu nunca vou crescer só eu sentada numa cadeira. Eu preciso de pessoas que vão realmente contribuir. Só conectar já não é mais o suficiente, eu preciso trabalhar com elas, aprender com elas. Então eu fui errar com elas. Exatamente. Então, eu realmente contratei e falei, a partir de agora, eu quero aprender a habilidade de treinar pessoas. É totalmente diferente. Não quero mais pensar na minha caixa. Eu quero pensar junto com a caixinha de alguém. Vai ser incrível. A sua experiência vai ser incrível. Amém. Quando você começa a trabalhar com pessoas, você vê que é uma fonte infinita de conhecimento. Amém. É curioso você falar isso, por trabalhar já com pessoas em mentorias.
Mas alguém Mas ao são clientes. lado. Exatamente. Alguém ao lado ali. Cliente é muito diferente de colaborador. Mas muito diferente. E eu estou aberta a essa experiência, assim. E ó, nunca se esqueça que o seu colaborador é o seu primeiro cliente. Amém, exatamente. Gente, grava essa frase, eu vou gravar ela no meu coração, repete. Seus colaboradores são os clientes internos Muito do bom. seu negócio. Se é interno, são os primeiros. Excelente. Se os seus colaboradores não defenderem a cultura da sua empresa, não vai ter um cliente que vai gostar. Excelente, muito bom. Tá anotado, registrado. E com certeza eu vou trabalhar nisso. Coisa boa. E aí eu quero saber assim, ó, maior aprendizado que você quer que o público fique sabendo aí. Você traz algum ainda? Porque você colocou alguns. Quer buscar referência, buscar referências de pessoas, né, que já estão empreendendo, dividir os problemas e compartilhar as soluções, ser mais estratégico e intencional, ajudar quem quer ser ajudado. Fazer, independente do que as pessoas vão falar, apenas vai lá e faça. E tudo é uma oportunidade para você aprender. Eu vou pegar um gancho no último aprendizado. Se tem um que mais me transformou, foi entender que para cada problema tem no mínimo 3 soluções. E que se eu não tô enxergando nenhuma, é porque não é um problema. Ou não é um problema. Não é um problema, né, gente? Boa. Ou não é o problema, ou eu realmente preciso me desenvolver para enxergar as opções. Então, não focar no problema e focar na solução. Acho que isso muda tudo. E assim, como que a pessoa faz para não focar no problema? Você sabe trazer isso? Eu sempre penso assim, ó, como eu posso resolver isso? E eu trago pelo menos 3 possibilidades. Eu posso resolver isso dessa forma, dessa forma, dessa forma? Pelo menos, no mínimo. Depois eu avalio qual é a solução melhor. Mas se eu não estou trazendo soluções, eu medito em cima daquilo. Perfeito. É porque talvez você não está pronto ainda para ver a solução, né? Ou eu busco alguém. Então essa pessoa aqui sabe. Eu compartilho. Por isso que eu coloquei se expor e compartilhar. Muito e dividir. Legal. De repente você tem a solução do problema. Eu preciso me abrir com você e você trazer essa solução. Então, se eu não consigo encontrar essa solução, alguém vai me ajudar. Eu preciso pedir ajuda. Não, e alguém vai te trazer alguma informação que você não sabe, né? Seja na internet, seja numa amizade, num bate-papo, até num restaurante. A solução, ela vem, mas a minha mente tem que estar focada nela. Perfeito. Se eu estiver focada no problema, a gente se afunda. A gente se afunda. Oxi. Só vê o buraco, não é? Exatamente. É exatamente o poço que você falou. Não enxerga nem que tem pernas ali pra... E você tá ali, você tá olhando pra baixo, é o poço. Tá, pra baixo ou você cavuca, ou você não vai sair do lugar. Exato. E aí a solução é olhar pra cima. Mas às vezes a solução pesa. Pesa, porque ela traz responsabilidade. Vai ter que subir. Então, a gente tá quase no final do nosso podcast. E agora é o momento, assim, que a gente chama de mapa do sucesso. Essa construção de mapa do sucesso, quem trouxe pra gente foi a Dani. Ai, que legal. Olha, tudo que vem dela, as perguntas dela são as mais desafiadoras. E ela faz perguntas de ouro. Faz. E as perguntas são: qual característica foi fundamental pro seu negócio ter dado certo? Uau. A sede de crescer. A sede de crescer. O inconformismo. Não, apesar de grata, eu nunca me conformei naquela bolha. Eu sempre sei que tem mais. Então, a sede de prosperidade mesmo. Perfeito. Qual característica você teve que mudar, adaptar? Nossa, todas. A maioria. A maioria, mas eu acho que a resistência à mudança. Né? Foi a mais forte. Então, me abrir ao novo, acho que foi a mais forte. Nossa, e você se abriu mesmo, né? Porque hoje é nítido que você ama. É o novo. É tipo assim, é novo? Então vamos. Exato. Me abrir ao novo. Muito legal. E aí, esse momento eu quero que você feche os olhos. Deixa seu coração dizer. A primeira pessoa que vier à mente, eu quero que você traga pra gente. Quem foi o seu maior mentor para que você pudesse construir essa vida que você tá construindo? Nossa, a primeira pessoa vem Deus e a segunda vem minha avó. Ai, que lindo! A primeira vem Deus porque ele me ensinou em toda a trajetória. Algumas eu não estava ali aberta e enxergando. Tava dormindo. Mas a primeira foi Deus e não tem como. E a segunda, minha avó, de 87 anos. Ai, que gostosa. Ela é muito pra frente. A mente dela faz ela viver muito bem. Ai, que gostoso. Faz ela ter uma
tudo que ela construiu, enfim. Minha avó é... E ela vai Eu assistir esse admiro muito. podcast? Com certeza. Vó, um beijo pra você, linda! Muito bom. Olha que neta incrível que a senhora, obrigada. né, teve participação aí. Obrigada. Teve uma participação considerável. Considerável. Muito bom. Tipo a nossa também. Coisa linda. E aí, gente, a Camila deixou aqui pra gente uma frase, né, que eu quero deixar de fechamento do nosso podcast, que é: todas as coisas revelam ou revelam? Revelam. Ó. Todas as coisas revelam oportunidades para você crescer e se desenvolver. Exato. Sua mentalidade guia o tipo de vida que você tem e terá. Invista em você e quebre todos os bloqueios internos que impedem você de chegar onde você deseja. O problema nunca está fora de nós. Muito bom. Exatamente isso. Eu assino embaixo. Ah, linda! Ó, que podcast Muito lindo! Camila, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que tudo isso, né, que a gente trouxe, todo esse amor, toda essa consciência vai para muito longe. Que a gente nem imagina para onde. Amém. Que você impacte através desses e de outros podcasts muito mais pessoas, para que elas empreendam, despertem o potencial delas e você seja um canal E que a gente de seja transformação. uma pontezinha aí, né? Esse trampolim para as Exato. pessoas que querem empreender. Amém. Muito obrigada. viu? Obrigada. Ei, Obrigada. pessoal, um beijo. Até a próxima. Assistam o nosso podcast. Tchau, pessoal. Uhul.